Bem, gente, bom dia para o pessoal que está assistindo agora, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Nós vamos fazer uma oficina de redes neurais convolucionais de cápsulas. Os integrantes dessa oficina serão Arthur Torres, o Márcio Lima, que infelizmente não vai estar presente, mas deu a sua contribuição, eu, Rafael Garcês, Rafael Moraes, também vai dar a sua contribuição aí, Vinícius Watanabe e Vitor Bandeira. Bem, para começar a falar sobre redes neurais, é importante a gente conceituar, né, o que são redes neurais artificiais. Então, basicamente, a gente pode entender redes neurais artificiais como técnicas computacionais que apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes e que adquirem conhecimento através da experiência. Então, em outras palavras, redes neurais são tentativas, são algoritmos matemáticos, né, que tentam reproduzir alguns dos funcionamentos da rede neural biológica, né, dos vários funcionamentos que a rede neural biológica pode ter. Bem, uma questão bem interessante disso é que, bem, vocês estão vendo aqui a imagem do carro, muitos de vocês já identificaram que isso é um carro de forma muito rápida e, bem, simples, né? A gente passa no nosso dia a dia, a gente reconhece muitas coisas, objetos, né? Lê, a gente não percebe a complexidade de como essas informações são processadas na nossa cabeça e como chega até o cérebro, né? Por exemplo, a do carro. Ela entra pelo nosso globo ocular, é processada pelos neurônios do córtex visual, passa por uma série de neurônios, uma cadeia de neurônios, até chegar no cérebro, né, ele entender essa informação como output, um carro, né, não imagem, mas a resposta, carro. Então, uma rede neural biológica processa diariamente informações complexas, várias vezes ao dia, e com uma extrema velocidade, né? Então, o cérebro é um supercomputador, ele consegue processar diversas informações de forma paralela ao mesmo tempo, com diversas informações não lineares. E bem, a rede neural artificial ela terá por objetivo oferecer meios para que máquinas possam tentar reproduzir algum desses processos que a rede neural biológica faz. Bem, para a gente tentar entender como funciona uma rede neural artificial, a gente tem que começar a entender como funciona o processo básico de transmissão de informação numa rede neural biológica. Então, o neurônio ele recebe impulso pelos dendritos. Os dendritos são essas terminais aqui de entrada, esses pequenos terminais de entrada aqui, localizados aqui onde eu estou apontando o laser. Ele recebe de outro neurônio esse impulso, e dentro desse neurônio vai ter processamento de informação. Então, vai ser gerado um potencial elétrico dentro desse neurônio, e se esse potencial elétrico atingir um determinado limiar, um determinado threshold, ele vai ser repassado para a informação, o impulso vai ser repassado para outro neurônio, né? Essa passagem acontece pelo esse terminal axônio aqui, que é um pouquinho maiorzinho, e a via de passagem, né, o contato entre dois neurônios, é a sinapse. Bem, houve muitos modelos clássicos matemáticos, né, para tentar reproduzir essa mesma passagem de informação. E um desses modelos é o modelo clássico de neural artificial Perceptron, né? Ele foi desenvolvido entre 1950 e 1960 pelo cientista Frank Roosevelt. Então, a estrutura, o funcionamento é mais ou menos o mesmo. Aqui a gente vai ter nessa imagem, né, a gente chama de unidade de processamento, a tecnologia de redes neurais, pode chamar também de nó, ou neurônio virtual. Enfim, a gente vai ter, então, cada espaço aqui, né, são inputs binários de entrada, cada input aqui é uma coordenada desse vetor aqui, ok, de valor x, e dentro de cada nó, a gente vai ter a multiplicação, botou tudo escalar, entre os inputs binários e os pesos, né? Então, cada coordenada de peso está relacionado diretamente com cada input binário aqui, ok? E os pesos são valores reais. E por fim, né, depois de um produto escalar, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, a gente vai ter um valor real, né? E ele vai ser, de acordo com uma regra de computação, ele vai determinar qual vai ser o output binário, né? Que também vai ser binário, o y, 0 ou 1. Bem, a regra para a computação, uma regra basicamente bem simples, mas a gente pode ver aqui, o output vai ser 0, né? O y vai ter valor 0, se o produto escalar entre esses dois vetores for menor ou igual ao limiar, e vai ser igual a 1 se o produto escalar for maior que o limiar. Então, e aqui está aqui a fórmula, né? Bem, eu vou falar um exemplo bem rápido para não demorar muito tempo, para a gente tentar entender melhor como funciona esse processo. Então, vamos tentar aplicar um exemplo de Perception no caso de Decision Make. É óbvio que é um caso que foge muito da realidade, tem muitas mais variáveis, então é bem mais didático. Então, vamos considerar aqui, primeira pergunta, João file show. Então, vamos ter os outputs, né, que a resposta y é igual a sim, y0 é igual a não. E as seguintes respostas às perguntas de baixo serão referentes aos inputs.
ok? Os inputs binários e os respectivos pesos relacionados a cada input. Bem, aí a gente pode ver aqui como é que vai ficar a regra de computação. Então, vamos ter aqui a multiplicação, né, de cada peso com cada peso. E a gente determinou aqui, arbitrariamente, um threshold, um linear igual a zero. E aqui a gente vai ter os resultados. Então, y igual a zero, se a situação acontecer, o João não vai para o show. Ou se essa situação de baixo acontecer, o João vai para o show. Bem, a gente pode expandir para situações muito mais complexas, né? Como, por exemplo, identificação de imagens. Para isso, a gente vai precisar de uma rede neural também bem mais complexa. Então, nesse caso, a gente tem como para vocês aqui o modelo neural, modelo matemático, né? É uma rede neural perception com multicamadas, multi-layer, né? Perception. Então, nessa rede neural, a gente vai ter basicamente três estruturas basilares. Perdão pelo pleonasmo. Temos aqui o input layer, né? Que são os valores de entrada. Aqui são representados também, cada camada é um conjunto de nós, conjunto de neurônios. Aqui a gente vai ter o hidden layer, onde acontece, entre aspas, a mágica, né? Onde o valor é processado, para chegar no output layer, onde vai ser processado, de fato, o valor. E vale salientar que cada neurônio, né, de cada camada, ele está conectado com todos os neurônios da camada posterior e também com todos os neurônios da camada anterior. Isso acontece aqui com todos os neurônios. Bem, então a gente vai tentar aqui aplicar um exemplo, né, de tentativa de identificação de manuscritos, de números, né? Então, vocês podem ver aqui no GIF, a gente vai ter uma imagem pixel 28 por 28, e cada pixel dessa imagem vai ser um nó da primeira camada de input. Então, como a gente pode ver aqui, as ligações que vai ter, e a gente vai ter aqui um exemplo. Então, cada nó na camada seguinte vai ter um processamento, né, de acordo com a fórmula ali, e a única diferença aqui é que vai ser o valor em relação ao x, né, que em vez de ser o valor binário, vai ser um valor de 0 a 1, como se fosse uma escala de cinza, né, como a gente pode ver ilustrativo. Quando for branco, branco total, o valor vai ser igual a 1, quando igual a preto, o valor vai ser igual a 0, e assim por diante. E aqui a gente vai ter uma pequena diferença também, o output, né, a gente tem mais nós, que representa cada resposta, né, então, por exemplo, aqui como dei o exemplo, 7, né, ele vai passar pela quantidade por neurônios, pelas camadas, e vai chegar ao valor correspondente, que é o valor 7. Bem, então a gente vai ter aqui, vai ter uma pequena diferença em relação à fórmula, né, como a gente aplica esse modelo matemático. São três pequenos detalhes. Como vocês podem ver aqui nesse GIF, a formação do input, né, do vetor de input, é bem parecido. Você pode ver os neurônios da camada anterior aqui, todos sendo conectados com esse neurônio, gerando o vetor de inputs. E a primeira diferença que a gente vai perceber aqui seria a relação, ficou meio difícil de ver aqui, mas isso aqui são as matrizes dos pesos, tá bom? Então, cada linha dessa matriz aqui é referente a um neurônio dessa camada, ok? Então, a gente vai ter essa multiplicação, esse produto escalar, e vai gerar um produto real. Okay? Bem, outra diferença também importante de relatar é a questão da mudança do threshold para o bias. Então, a gente vai fazer uma pequena alteração algébrica, né? O threshold estava do outro lado da desigualdade, vai para o lado esquerdo, ele vai se tornar bias. Então, nesse sentido, o bias adquire uma outra função, né? Se o bias for menor que zero, o neurônio é menos fácil de ser ativado, se o bias tiver um valor negativo, porque o somatório dos pesos e dos inputs de cada vai ter que passar esse valor negativo, né, para alcançar um valor positivo. Agora, se o bias for positivo, é mais fácil o neurônio ele ser ativado, né, ou seja, ocorrer processo de ativação e passar a informação para o outro neurônio. Bem, cada neurônio possui um bias definido, então cada neurônio de cada camada ele possui um bias todo definido e certinho. Okay? Uma terceira diferença é em relação à função sigmoid function, que vai ser essa função que vai englobar toda esse somatório mais o bias, ok? Essa função vai fazer com que os resultados desse somatório não extrapolem o range de 0 a 1. Então, qualquer resultado que dê mais do que isso ou menos, essa função ela vai afunilar para esse range de 0 a 1, para cada vetor tenha o valor entre 0 e 1. Bem, então a gente pode ver aqui um possível exemplo, né, de abstração que a gente pode aplicar para cada camada, uma função para cada camada. Nesse primeiro GIF, a gente pode ver, temos aqui o número 9, que ele vai chegar no input, e aqui nessa primeira camada ela vai ser, por exemplo, responsável por identificar os padrões das arestas desse número. Então, cada neurônio vai estar calculado, né, com cada peso,
e vai definir cada aresta, né, pequena, assim, vai ver se tem uma espécie de padrão as arestas, né, que formam o número 9. E aí a gente tem aqui também a terceira camada, né, ficaria responsável por outra função, que seria de identificar padrões de traços. Então, por exemplo, identificar um padrão, um círculo, né, e identificar um padrão de um traço contínuo maior. Por fim, a gente tem um output que vai ser, de fato, o processamento final do resultado, né, que vai dar aqui o número 9. Bem, os tipos de aprendizado. Como eu estava lá no começo, no slide, né, as máquinas, elas têm que, para ter uma acurácia, elas têm que ter experiência, né, tem que ter vários processos de treinamento, para que ela possa cada vez mais melhorar sua eficácia, sua eficiência e também a acurácia nos resultados. Então, a gente vai ter basicamente três tipos de aprendizado. O aprendizado supervisionado, quando o agente externo apresenta a rede, apresenta a rede o input e seu respectivo output desejado. Então, por exemplo, temos uma rede neural e a gente vai apresentar o input para essa rede, a imagem de uma flor. A rede neural vai fazer o seu processamento e vai gerar um determinado output, certo? E aí a gente vai confrontar esse output, essa saída gerada, com a saída desejada, né, que seria a flor, por exemplo. Então, se tiver algum erro entre essa saída gerada e o output que a gente deseja, a rede neural vai se ajustando, né, para que esse erro diminua até que a saída gerada seja igual ao output desejado. E isso vai ser feito em várias iterações, várias repetições. São milhares de exemplos que a rede neural vai estar recebendo, ela vai estar ajustando seus parâmetros para ficar cada vez mais acurada. Bem, a gente tem aqui o não supervisionado, né? Que seria, no caso, um agente externo, não há um agente externo apresentando a resposta desejada, a rede se auto-organiza para gerar os outputs desejados. Então, por exemplo, a gente vai ter a situação de que a gente quer que uma rede neural ela classifique, separe em 5 categorias, flores em 5 categorias. Só que a gente não tem, a gente vai mostrando as imagens, então a gente vai dando parâmetros no caso para ela, seriam parâmetros, por exemplo, o tamanho do caule, quantas pétalas tem uma flor, qual é a cor das pétalas de uma flor, e essa rede neural ela vai por si só ajustando seus parâmetros, ajustando seus pesos e vai criando essas categorias, né? E a gente tem o tipo de aprendizado misto, né, que seria uma mistura entre o supervisionado e não supervisionado. Bem, as aplicações de redes neurais. Bem, tem muitas variações de redes neurais. A gente pode citar aqui algumas, né, no bancos, como detecção de fraudes, detecção de anomalias, né, em fraudes, umas fraudes, automação de serviços de consultoria, análise de crédito, também que é muito usado. Na indústria de telecomunicações e de varejo, temos o famigerado, conhecidíssimo chatbox online, e também temos as análises de desempenho, né. No governo, a gente tem também redes neurais na área de segurança, como reconhecimento facial, cidades para facilitar cidades inteligentes, para facilitar o funcionamento de cidades inteligentes, e outras funções também, como o SR, né, que é a identificação de manuscritos, quando a gente escaneia um documento físico, e aí, quando a gente acessa o PDF, ele consegue identificar os caracteres de cada documento escrito de cada documento, é o processo de OCR, então é uma rede neural embutida lá, que processa isso. O reconhecimento de voz, o Google, né, o Siri, que consegue reconhecer a voz, previsão de preços de ativos no mercado financeiro, como o nosso projeto que a gente está fazendo de Image Candle, né, que a gente tenta prever como é que vai ser o comportamento de um preço, avaliando imagens, né, de candles, de preço alto, de preço baixo, enfim. Tem várias outras opções. Então, a gente vai passar agora para o meu colega Vinícius, que ele vai apresentar quais são as limitações dessas redes neurais. Bom dia, pessoal. Então, o Rafael apresentou a rede neural tradicional, né? Então, o que eu queria fazer é demonstrar quais as limitações dessa rede neural tradicional, meio como uma motivação mesmo, para a gente poder saber por que que existem outros modelos e por que que a gente iria para outros modelos, por exemplo. E o primeiro problema que eu posso listar é o da translação da imagem. Nesse caso, eu coloquei um exemplozinho que eu fiz no Excel mesmo, só para demonstrar que imagino que cada quadradinho desse é um pixel da imagem e que é uma imagem que indica um X. E aí eu meio que transpus o X do centro para a parte inferior esquerda. E no caso, você pode imaginar isso com qualquer coisa, às vezes um sapato que poderia se encontrar aí no meio da imagem, e ele vai para alguma outra parte da imagem, e acaba que as redes neurais tradicionais, elas têm um problema com isso,
porque elas são treinadas esperando que uma determinada região da imagem possua uma determinada característica que ela aprendeu, por exemplo. Então, a CNN, que vai ser o que a gente vai aprender daqui a pouco, né, a rede neural convolucional, ela é como se fosse um filtro que passa pela imagem em cada ponto, então ela acaba que se torna imune a esse tipo de translação da imagem. E outro problema que podemos comentar também é o da espacialidade, que é, por exemplo, quando você pega os pixels, você transforma no vetorzão, acaba que pixels que estão próximos, são vizinhos, vão se encontrar muito distantes nesse vetorzão. E isso pode acabar, tendo alguma alteração no resultado. Porém, como na rede neural convolucional os pixels vão ser avaliados em conjunto, a gente pode evitar isso. Rafael, se puder passar para o próximo slide agora, por favor. Obrigado. Aí, enfim, essa foi meio que a motivação. Mostrei que tem algumas limitações na rede neural tradicional. E aqui um breve parênteses também, só da história do início da rede de neurais convolucionais. A primeira aplicação com sucesso foi em 98, ou seja, bem recente. Foi nesse artigo que eu coloquei aí na direita, do Yan LeCun. E então, enfim. E aí também tem a inspiração biológica por trás da rede neural convolucional, que é um os cientistas em 62, eles fizeram uns experimentos mostrando que alguns neurônios, do ser humano mesmo, são ativados juntos quando expostos a algumas linhas ou curvas. E assim eles conseguem produzir reconhecimento visual. E é a partir daí que vem muito da ideia da rede neural convolucional, que é baseado nos filtros e nas linhas, curvas e bordas. Por exemplo, se eu fosse resumir a rede neural convolucional em 2 conceitos, assim, mais ou menos, seria em filtros e edges, em curvas, né. E, enfim, é muito usado para visão computacional também. No caso, os carros autônomos têm como principal base deles as redes neurais convolucionais, a detecção de pedestres, etcétera. E esse tipo de algoritmo é classificado como deep learning, pois é uma rede neural com várias camadas ocultas, assim como a tradicional que o Rafael mostrou. Agora, se puder passar para o próximo slide, por favor. Eh, enfim, aí, isso para poder entender mais uma convolução, é necessário entender o que que é uma imagem digital. Digamos que a gente tem essa imagem da esquerda desse cachorrinho aí que está colorido. Essa imagem, ela vai apresentar três 3 componentes da imagem. Normalmente, o componente mais usado, padrão, é o RGB, que todo mundo conhece, tem na TV, que é o componente de brilho que consiste no vermelho, verde e azul. A composição, dessa imagem vai ser cada componente considerado um canal. Ou seja, cada canal é um componente de uma mesma imagem. Esse canal, ele vai ter uma matriz que indica o brilho de cada um dos componentes. No caso, eu coloquei os números, no RGB o valor vai de 0 a 255, no qual o 0 seria escuro e 255 é o brilho máximo daquela cor. Por exemplo, se a gente tivesse o número 30, seria um vermelho escuro, por exemplo, algo assim, no R ali. E essa representação ela é chamada de tensor de ordem 3. E provavelmente é daí que vem também o nome do pacote, né, do TensorFlow, que é o módulo que a gente usa no Python. E além disso, é um conjunto de números organizados tridimensionalmente. No caso, seria a linha, na matriz mesmo, né, a gente tem a linha, a coluna e a profundidade, que seria ali naquela imagem superior da direita, que tem 3 matrizes, uma vermelha, uma verde e uma azul, a profundidade seriam essas 3 matrizes. E quando, temos essas 3 matrizes acompanhando o tensor, temos, fatias também, que pode ser o nome, que pode ser chamado slices. E, enfim, se quisermos também transformar essa imagem numa imagem em cinza, em tons de cinza, como aquela ali embaixo também, embaixo da colorida, é só fazer uma média para cada um dos pixels e então vamos ter um canal, apenas um canal, em vez de 3 agora, que vai indicar esses tons médios de cinza, de preto e branco. Agora pode passar para o próximo slide, por favor. Agora que a gente sabe o que que é uma imagem digital e a gente sabe quais são os componentes que compõem essa imagem digital,
Agora, estamos preparados para poder entender o que é a convolução. Como eu falei, é muito baseado na ideia de filtro. E para poder simplificar daqui para frente, quando eu falar em filtro, quando eu falar em kernel, eu vou estar querendo dizer filtro. Por causa que em inglês é o termo que a gente usa, kernel de convolução, ou se você for procurar algum artigo em português, talvez seja em filtro de convolução, mas o comum é kernel mesmo. Esse filtro vai ser uma matriz que vai ser se um número arbitrário, normalmente vai ser bem menor do que a própria imagem que você está analisando no início. E esse filtro vai andar em um pixel, fazendo uma convolução de passos, ou stride, que é o nome que usa. Normalmente esse stride vai ser colocado em 1 porque a gente quer que ele ande de 1 em 1 pixel dentro do processo. E então cada região vai ser avaliada por um filtro, e nesse caso, um filtro é um neurônio, né, na rede neural convolucional, né. E vamos ter os pesos que vão multiplicar um pixel, que vão se somar, e aí somamos as multiplicações e subtraímos pelo bias e passamos por uma função de ativação. Essa parte ficou meio complicada, mas é só a parte matemática mesmo. A gente vai passar a matriz por ali, ela vai multiplicar os pixels dentro do que ela está atingindo, e depois vai somar e vai criar uma outra matriz menor. É só isso. Apesar de parecer confuso assim, a primeira vez. Então, ela vai convoluir o filtro na imagem completa e teremos uma segunda matriz. E essa segunda matriz é denominada de feature map. Não vai ser mais a imagem original, vai ser um feature map. Normalmente vai ser numa ordem menor, numa dimensão menor. E outra informação interessante é a do pooling, que vai ser meio que uma operação que vai agrupar os pixels da imagem e vai agrupar eles em um subconjunto. E no caso, o que seria? Você vai ter uma matriz que vai estar passando ali por cima a matrizinha de filtro que vai estar passando pela matriz maior, que é a imagem, e ela vai estar, a partir de uma operação de max pool ou min pooling, ela vai estar buscando informações diferentes. Por exemplo, no max pool, ela vai procurar qual das células ali, dos pontos da matriz que vai ter um número maior, e no min pooling vai ser a média desses valores. Agora pode passar para o próximo slide, por favor. Agora, nessa imagem, a gente tem esse exemplo do RGB, né? A gente está vendo os 3 componentes. E você também vai ver que ali no centro tem essa parte em azul, esse azul quente claro, é onde realmente está a imagem. Essa parte na esquerda, em cima, que está cheio de zero, é o que a gente chama de pairing, que é só para completar e poder conseguir fazer com que a gente não perca tantas informações assim no processo. Tem como, por esse processo do pairing, tem como até mesmo transformar a saída, né, o feature map, no mesmo tamanho da imagem original, que normalmente não é o que acontece. E, enfim, aqui dá para ver, né, que vai passando de um por um, fazendo stride, e aí tem ali vai fazendo a multiplicação, soma os 3 componentes e cria aquela matriz de output ali, que igual eu falei, normalmente vai ser um pouco menor. E aí pode ir para o próximo slide, que agora é o último, é mais um exemplozinho. Essa imagem da esquerda, ela a gente passa esse filtro do meio, no caso a primeira que eu estou falando, né, a gente vai passar aquele filtro, esse primeiro filtro, ele vai filtrar, todas as curvas ou as linhas, tirando as verticais. E na de baixo, em vez de tirar as verticais, ela vai realçar as horizontais. Ou seja, a gente consegue ver que os filtros ajudam a trabalhar muito bem essa parte de curvas, de realçar e de características da imagem. É isso. E aí agora a próxima parte é o Vitor Bandeira, vai trabalhar agora as camadas. Bom, a arquitetura de uma rede neural convolucional, ela é composta de várias camadas e a combinação dessas camadas são que geram a informação e melhoram a nossa interpretação da nossa rede, né? Pode passar aí, Rafael. Obrigado. Bom, eu vou falar da primeira camada, que é a camada de convolução, que já foi explicada um pouco aí pelo Vinícius, que ela é justamente responsável por extrair as características de alto nível
dessa imagem, que seriam a profundidade, as quinas, a sombra, e etc. Aqui, nesse exemplo desse GIF, a convolução está passando, né, a matriz amarela, ela está passando pelo input, e está saindo um output menorzinho, né, uma matriz de ordem 3x3 e não 5x5. Isso pode acontecer, mas isso, na verdade, é na camada de pooling, que ela é responsável por diminuir a ordem da matriz. Pode passar aí. Bom, vocês podem perceber também que a convolução, na verdade, ela não é uma multiplicação matricial entre o filtro o pixel, né? Na verdade, ela é a multiplicação de calouros, que eu acho que o Cajueiro que fala isso, que você multiplica entrada por entrada das matrizes e isso vai gerar um escalar e não uma outra matriz, né? Aí pode passar de novo, Rafael. Aqui eu botei esse GIF só para vocês verem como você tem que adicionar a borda, né, que foi dito pelo Vinícius também, na sua imagem, para você conseguir ter um output da mesma ordem do seu input e não perder tantas informações nessa convolução quando você passar ela na sua rede, né? E justamente assim a gente já entra no pooling, pode passar, Rafael. O pooling é justamente essa a intenção dele. Ele quer diminuir a ordem da sua camada para você economizar em custos computacionais. Ela também tem um papel de prevenir o overfitting, que é quando sua rede ela é tão bem treinada que ela acaba sendo capaz de prever só os dados de teste e não dados da natureza. E também o pooling, ele extrai só as principais informações, assim, da sua camada anterior. Então, ele também tem um papel de corrigir os problemas da rede neural, que ela não é tão boa em reconhecer imagens quando você tem uma translação. Então, quando você pega só a parte principal da imagem, você consegue prevenir isso. Essa operação ela também é parecida com o kernel que foi explicado pelo Vinícius, que você vai passando de pixel em pixel esse filtro e você vai gerando output, que é uma outra matriz, né? Aí pode passar de novo, Rafael. Você tem esses dois tipos de pooling, que são os principais, né? Que é o max pooling e o average pooling. O max pooling, ele extrai só o maior valor, o pixel com o maior valor da imagem, e joga isso no output. E o average pooling, ele tira a média, né, desse input de pixels e joga para a próxima camada. Aqui você também, nessa imagem que eu botei, dá para ver legal que não necessariamente o pooling ele vai passar de pixel em pixel para tirar o seu output. Ele pode também pular alguns pixels para reduzir mais ainda a dimensão do output. Para isso que ele funciona, né? Agora, pode passar de novo, Rafael, obrigado. A última camada que eu vou falar é a Fully Connected Layer, que ela age como uma rede neural convencional, né? Que o objetivo é aprender, né, combinações não lineares dos inputs, só que a diferença é que, ao invés de pontos de dados, que seriam, por exemplo, o número do pixel, da imagem original, ela pega combinações lineares das outras camadas. Então, você pode ter várias camadas de convolução e de pooling, e a Fully Connected Layer, ela vai aprender combinações dessas camadas diferentes. Aí pode passar, Rafael. Obrigado. E também eu queria comentar aqui que isso é uma arquitetura de uma rede, né, que você consegue ver que tem a camada de convolução, a camada de max pooling, e no final a Fully Connected Layer. E é importante também que a Fully Connected Layer, ela é a última camada sempre da rede neural convolucional, porque ela vai ser responsável por gerar o output, por falar qual é a característica que a rede preveu do seu input, né? É basicamente isso. Agora a gente vai falar de uma aplicação de rede neural convolucional com o nosso colega Rafael. Obrigado. Bom dia, pessoal. Então, sobre as principais aplicações, né, como comentado, a gente tem muito essa
esse apelo visual das redes neurais convolucionais. A gente tem várias aplicações para reconhecimento de letras, padrões, reconhecimento facial, reconhecimento de computação de imagens médicas. E aqui no LAMP a gente já teve um projeto que foi concluído, ele está lá no GitHub, aplicando justamente o uso de redes neurais convolucionais, nesse caso para a decodificação, né, o reconhecimento automático de CAPTCHAs. Pode passar, por favor? No caso, isso surgiu até como um spin-off de um outro projeto que ele consultava de forma automática, né, dados de um site de fundamentos, de indicadores de empresas, né, do Bovespa, e para o download desses dados, você tinha uma camada ali de CAPTCHA, justamente com essa prevenção, né, para bots, para robôs, e esse é um padrão que ele é criado justamente para as pessoas reconhecerem facilmente, mas na hora ali de um robô ele tem dificuldade, porque é uma imagem, como é que ele vai reconhecer esses dígitos, né? Então, no caso, a gente testou isso aqui é um exemplo um exemplo real do que tinha ali de CAPTCHA no site. No caso, a gente vê que ele, além de ter as letras com pequenas rotações, ele tem também um pequeno ruído ao fundo do texto, né? E passando para o próximo slide, a gente tem qual foi o modelo vencedor, assim, já no caso da classificação. E aqui é aplicando justamente todos os pontos que os colegas foram apresentando ao longo da oficina, né? No caso aqui, a gente tem as dimensões da imagem, que eram mais retangulares, né, de 200 por 60 pixels. No caso, a gente só tem um channel de cor, são imagens preto e branco, mas, assim como dito, a gente poderia usar em outras aplicações, o conjunto RGB, indo para 3 dimensões. E aqui a gente tem justamente as camadas de convolução, começando ali por 16 convoluções, 16 filtros de convoluções com tamanho de 5 por 5. Vamos sempre fazendo essas ativações pela função ReLU. E a gente tem os conjuntos aqui de max pooling. Então, o primeiro grupo que diz, digamos, a gente tem a convolução de 5 por 5 e o max pooling de 2 por 2. Tem algumas técnicas aqui também para evitar overfit, como esse batch normalization, seguido por outro bloco de convoluções e max pooling. Nesse caso agora são 32 filtros de convoluções de 5 por 5 e o max pooling novamente 2 por 2. Um último conjunto aqui agora de 64 filtros, então ele vai expandindo a camada de filtros de kernels que ele aplica, né? Agora com tamanhos menores também, 3x3, o max pooling também 2x2, então a gente pode ver aqui que ele tem uma imagem inicial, um retângulo de 200 por 60, e ele vai diminuindo, né, à medida que a gente vai aplicando essas camadas mais densas. E por último, a gente termina com 2 camadas fully connected, né? Então, de 512 neurônios, a gente expande o resultante daquelas camadas convolucionais para essas camadas fully connected, para finalmente ter uma saída para cada dígito, né? Então, ele tem ali uma camada densa final de 26, que são o alfabeto, 26 possíveis respostas, e ele vai prever simultaneamente cada um dos 5 dígitos do CAPTCHA. E isso é a saída do modelo. Esse modelo a gente treinou ali no projeto com cerca de 10 mil imagens de treino. Isso deu mais ou menos umas 2.000 amostras para cada letra, quando pensamos nelas. E o modelo final, ali pensando nas 5 letras classificadas simultaneamente, ele teve ali uma acurácia de 96%, né? Então, já era operacional para automatizar isso já num robô que captura esses dados. E aqui, finalmente, o exemplo prático de aplicação, né? No caso, aqui, uma vez que o modelo está treinado, a gente, para as imagens, a gente só faz alguma padronização, que é aplicar o filtro de preto e branco, fazer uma normalização na escala de imagem, para finalmente aplicar o modelo treinado e utilizar aqui, no caso, o label, né? Para ter justamente a classe predita que seja possível de colocar um mecanismo automático ali para entrar no site. Então, ele, como resultante, já tem essa camada de texto, né, esses 5 letras que ele poderia colocar ali num robozinho de captura, num scrap, num crawler. Isso aí. Bom dia, pessoal. Eu vou falar
primeiro sobre algumas limitações da rede neural convolucional tradicional, né? Que ela exige uma grande quantidade de dados, ou seja, para você treinar, você tem um custo computacional relativamente alto para fazer o treinamento dessa rede. Translation invariance, ou seja, às vezes quando você vai detectar algum objeto com uma rotação diferente, uma posição diferente, ele pode não acionar esses neurônios, não é que ele tem uma barreira a isso, uma parede, mas é uma possibilidade, ele pode acabar não acionando o neurônio correto. E o pooling, né? Que tem essa frase, inclusive, do Jeffrey Hinton, um pesquisador famoso em redes neurais, que fala que a operação de pooling funcionar é um grande desastre, né? Porque ela é um erro. É uma frase extremamente impactante de um pesquisador famoso em redes neurais, e isso motivou ele, junto com alguns outros pesquisadores, a desenvolver um outro modelo chamado rede neural de cápsula. Pode passar. Como já deu meio-dia, eu vou tentar explicar um pouco mais rápido. Se tivesse que explicar, né, como até o Peng comentou aí sobre o pitch de elevador, se você tivesse que explicar isso em 30 segundos para alguém, a rede neural de cápsula é basicamente uma rede neural que você agrupa alguns neurônios e forma uma cápsula. E aí, ao invés desses neurônios, cada um retornar um escalar, você vai ter a cápsula, o conjunto dos neurônios, retornando um vetor. Esse vetor ele vai representar os parâmetros de instanciação de determinado objeto. Pode passar. O que isso significa? O que significa os parâmetros de instanciação? O que significa esse vetor? Qual é a vantagem dele em relação à rede neural convolucional tradicional? O que isso significa, né? Então, primeiro falando, esse vetor que a cápsula retorna, ele vai ter magnitude m, que vai determinar a probabilidade do objeto estar na imagem, e ele vai ter uma orientação θ, que aí vai representar parâmetros de instanciação, seria basicamente informações sobre a posição daquele objeto na imagem. Então, aí você já está, com essa informação, você já está tentando atacar o problema do translation invariance, ou seja, a rede neural convolucional não detecta, algumas vezes não detectar um objeto em uma posição diferente. Você tem algo que as cápsulas retornam, gravando ali informações tanto do objeto quanto do posicionamento dele. Ou seja, as cápsulas elas têm uma abordagem equivariante, que é basicamente detectar que o objeto A é igual ao objeto B numa posição diferente, né? Pode passar. Então, aí um exemplo um pouco mais claro, para ficar um pouco mais claro, né? A gente tem esse gato da primeira imagem, ele está de pé, então a rede, a cápsula, né, o conjunto dos neurônios, vai retornar esse vetor com a magnitude 0,9 e uma determinada angulação ali, uma determinada orientação, e se o gato ele vira de ponta cabeça, a magnitude continua a mesma, você tem uma modificação ali somente da orientação desse vetor, né? Pode passar. Tá, então a gente já entendeu agora o que é uma cápsula, né? Então vamos entender agora o que é uma rede neural de cápsula, uma rede neural composta por cápsulas. Assim como na rede neural convolucional tradicional, a rede ela vai de níveis mais básicos a níveis mais complexos de abstração. Como assim? Se eu vou detectar o gato lá, por exemplo, então eu vou ter numa primeira camada, numa camada mais simples, ela vai detectar aspectos mais simples da figura do gato, né? Por exemplo, o focinho, o bigode, ou as orelhas, enfim. E numa próxima camada nós vamos ter o que a gente chama de camada mãe, né? Ou camada parent capsule, que vai começar a agrupar essas cápsulas, ou seja, agrupar essas informações para formar estruturas mais complexas, né? Então, você vai pegar a orelha, o focinho, enfim, as partes do gato e vai começar a agrupar para formar um rosto, enfim.
vai começar a agrupar para formar essas informações, né? Pode passar. Tá, então, como que vai funcionar esse processo? Eu coloquei aí um pouco mais detalhado, eu vou passar rapidinho e vou basicamente explicar mais ou menos como funciona, né? A gente vai ter o vetor input da primeira camada, da camada filho, a gente vai multiplicar por uma matriz de transformação W, ela vai basicamente mudar a dimensionalidade desse vetor, e a partir daí a gente vai ter o vetor de previsão, o chapéu, né? Então, depois a gente vai multiplicar, a gente vai calcular um somatório com pesos do vetor de previsão, o chapéu, por um coeficiente de acoplamento. Esse coeficiente de acoplamento, ele vai dizer basicamente o quão a cápsula filha e a cápsula mãe são condizentes, né? Então, o coeficiente de acoplamento entre uma cápsula que representa, sei lá, uma boca de um ser humano, para uma cápsula mãe que representa um rosto, vai ser alto, enquanto uma cápsula filha que representa um dedo e uma cápsula mãe que representa um rosto vai ser muito baixo, né? Ele vai ter basicamente essa função de agrupar essas cápsulas que sejam condizentes. E aí depois eu vou pegar esse vetor de previsão, não, eu vou pegar o somatório de pesos que eu achei na etapa anterior e vou colocar numa função de squash. Como lá na rede neural convolucional a gente tem uma operação da fórmula ReLU, aqui a gente vai ter essa operação de squash que vai basicamente colocar esse vetor entre 0 e 1, né? Esse processo aqui ele vai ser basicamente você pegar o vetor da camada filha e comparar com o vetor da camada mãe para ver o quão condizente eles são, né? E aí você vai tentar atacar os problemas da rede neuroconvolucional. Esse coeficiente de acoplamento ele é calculado iterativamente. Então, esse processo que eu coloquei aí, ele acontece algumas vezes e esse valor vai sendo atualizado, né? À medida que a gente vai rodando essa iteração para determinar esses valores. Ele pode passar. E aí tem um gifzinho que ele vai mostrar um pouco mais didaticamente esse processo visualmente. A gente vai basicamente pegar o vetor que sai ali da camada filha, multiplicar pela matriz, e aí depois a gente vai fazer o produto escalar entre ele e o vetor de ativação V, que é da camada pai, e aí a gente vai achar esse coeficiente de acoplamento para ver o quão condizente a camada filho é com a camada pai, né? Dessa forma, a gente tenta atacar os problemas da rede neural convolucional. Pode passar. E aí que eu coloquei um projeto básico, né? Esse é a aplicação que os autores do artigo que propõem as redes neurais de cápsula apresentam, né? Então, como vocês podem ver, esse artigo ele é bem recente, ele é de 2017, e eles têm essa aplicação, é basicamente a aplicação relativamente consolidada de redes neurais de cápsula, que é para esse conjunto de dados MNIST aí, então, que é para reconhecer dígitos escritos à mão. Então, aí eu coloquei basicamente para mostrar como que tem esse agrupamento. Então, como vocês podem ver nessa camada dos primary cats, ele vai pegar o resultado que vem de uma camada convolucional, né, que os colegas já explicaram, e vai basicamente dividir. Então, ele vai montar essas cápsulas, né? Pegar os valores que vêm da camada anterior, dividir, montar vetores, agrupando esses dados, né? E aí ele vai aplicar as operações dele, né? E aí vai mandar por meio do roteamento dinâmico, que é o processo que eu expliquei anteriormente, para as próximas camadas. Aí pode passar. Então, essa camada de digicaps, ela também é uma camada de cápsula, e ela vai fazer esse mesmo processo, multiplicar pela matriz W, e vai modificar ali a dimensionalidade do input que ela recebe, para depois fazer a interpretação desses dados, né? E aí, dessa forma, a rede neural de cápsula, especialmente essa camada de digitcaps, ela consegue reconstruir as imagens, porque ela tem todas as informações ali, porque ela tem tanto as informações
da magnitude quanto da orientação dos vetores, e aí ela consegue ter uma ideia espacial um pouco melhor de como a imagem funciona, né? E aí pode passar. E é isso, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a oficina até agora. Tivemos que correr um pouco agora nesse final, mas quaisquer dúvidas, aí a gente está à disposição para responder, para conversar. Enfim, muito obrigado, pessoal. Eu tenho uma dúvida aqui. Você disse que esse novo tipo de rede neural ajuda em problemas de se a imagem se mover, mas eu vi que um dos problemas que estavam com as redes neurais de reconhecimento facial é que, tipo, com pessoas negras, não estava reconhecendo tão bem por uma base de dados que tinha mais pessoas brancas e tal. Esse rede neural ajudaria nisso, tipo, tendo lábios mais grossos, etc, etc, ou ainda teria que ter uma base de dados mais diversa para ter um reconhecimento facial melhor? Bom dia, Pedro. Obrigado pela Bom sua dia. pergunta. Então, esse problema do reconhecimento de pessoas negras ou pessoas asiáticas, né, ele está mais ligado justamente ao viés da base, né? Então, a rede neural de cápsula, ela ataca o problema de espacialidade, né? Então, ela realmente... a ideia, né, das pesquisas é que ela seja melhor no reconhecimento facial, porque ela consegue traduzir melhor as relações espaciais entre as figuras, mas esse é realmente um problema dos vieses de base de dados, né? Então, acho que esse problema estaria mais ligado a uma questão de ética na inteligência artificial, de nós, pesquisadores, as pessoas que estão na indústria, tomar isso realmente como um problema a ser resolvido e procurar montar bases de dados que representem melhor como as pessoas, no geral, são, né? E não somente um tipo específico de pessoas brancas ou homens, enfim, né? Então, esse é um problema mais ligado ao viés na base de dados mesmo, né? Então tá. Valeu, obrigado. Por nada. Mais alguém, pessoal? Com dúvida? Pessoal, quanto à implementação, eu tenho suporte a esse tipo de rede neural no TensorFlow, no PyTorch ou nos frameworks principais aí de redes neurais? Das redes neurais de cápsula, você diz? Exato. Tem, mas como é algo relativamente recente, então é algo que não está necessariamente lapidado. Então, por exemplo, os pesquisadores, a Sarah Sable, o Nicholas Frost e o Jeffrey Hinton, que foram as pessoas que propuseram esse modelo de rede neural de cápsula, eles utilizam o pacote do Keras, né, para fazer ali o reconhecimento dos dígitos, e eles chegaram no estado da arte do reconhecimento daquele pacote de dados específico, o MNIST, né, que é com os dígitos escritos à mão. Mas, apesar de você ter esse suporte, de você possuir como implementar as redes neurais de cápsula utilizando ali o Keras ou o PyTorch, enfim, muitas vezes essas bases, essas bibliotecas, elas não vão conseguir um resultado tão satisfatório quanto uma rede neural convolucional, por não ser algo que está necessariamente desenvolvido. Então, não sei se você conhece aquele outra base de dados famosa, que é o CIFAR-10, CIFAR-10, que ela é uma base de dados de objetos diversos, né? Então, vai ter, tipo, ali, cavalo, sapo, carro, enfim, essas coisas assim. E aí, ainda não conseguiram a implementação no CIFAR-10 que chegue, que tenha um nível tão bom quanto o do reconhecimento naquele pacote do MNIST, né? Porque ali você já está ali no MNIST, você não tem cores, né? Então, o pacote ele é em preto e branco.
e já o Cifar 10, ali as cores já são um pouco mais relevantes. E outra que essas bibliotecas elas também não estão otimizadas para essa função. Então, inclusive, uma das dificuldades que se tem em treinar uma rede neural dessa é que, por uma base de dados um pouco maior, o Keras ele não está otimizado o suficiente para fazer um treino nessa base. Então, ele acaba demorando muito, tendo um custo computacional muito alto. Mas é algo que está sendo desenvolvido, que eu já pesquisei, as equipes elas estão tentando otimizar as bibliotecas para elas aplicarem essas técnicas melhor, ao mesmo tempo, né, que os pesquisadores tentam desenvolver melhor a técnica, desenvolver melhor a forma ali de montar as camadas, enfim, para poder fazer um reconhecimento de bases de dados mais complexas, né, tipo o Cifar 10, por exemplo. Nesse primeiro contato que eu tive aí com esse tipo de rede, a minha impressão é que ela vai fazer bem mais operações aritméticas, né? Ela faz algum tipo de rotação ali, né? E é nesse sentido que você está falando de otimização, né? Otimização para esse tipo de operação, seria? Isso, até porque a rede neural convolucional, grande parte das implementações dela utiliza uma função ReLU, que é uma função linear, então é uma função mais simples de calcular do que uma função de squashing que eu coloquei ali, que seria uma função não linear. Então, ela já adiciona um custo computacional um pouco maior, né? Então, essas bibliotecas, elas ainda precisam ser otimizadas, e elas estão sendo otimizadas no momento para você montar redes nessa estrutura, né? Legal, bem bacana. Valeu demais. Eu que agradeço. Mais alguém, pessoal? Quer participar? Bom, eu tenho, como sempre, né? Mas Beleza. deixar o pessoal esgotar. Eu acho que, como já está dando 12h30, o pessoal já está... O pessoal tá já pensando no almoço, né? Mas de fato, assim, acho que vale bastante a pena a gente começar a pautar, assim, 1 hora para isso. oficina. 11 horas já começa a oficina e dá mais tempo, assim, para o pessoal desenvolver com mais Sim. calma, tanto a apresentação quanto o debate em si, né? Acho que recorrentemente as oficinas têm sido o ponto alto das reuniões e ao longo do tempo, né, a gente que está mais tempo no grupo, a gente consegue ver a inflação, né? Então, ó, as coisas crescendo de fato, né, a qualidade mesmo, a gente consegue ver assim nitidamente, né, que as oficinas têm ficado cada vez melhores. Então acho que vale a pena dar inflação também no, no tempo, né. Aí para o pessoal do vídeo, não sei se vocês preferem cortar logo que o grupo terminou a apresentação ou se inclui as perguntas, né, isso eu deixo para a divulgação deliberar conforme vocês acharem melhor. Mas, assim, da minha parte, primeiro, parabenizar, né? Então, o grupo, acho que vocês dividiram muito bem, né? O tema foi denso e o tempo não foi tão grande, né? Considerando que a gente começou recentemente esse período, né? Do 2021/2, né? Mas considerando que vocês já tinham experiência prévia com o tema, né? Que vocês atualmente estão num projeto que é focado nesse método em específico, nesses métodos específicos, mas acho que vocês dividiram muito bem, né? Ficou uma apresentação bem dinâmica. O lance dos GIFs nos slides, né? Acho que isso é muito bacana, né? Não sei como é que vocês fizeram, inclusive, né? Se foi no PowerPoint mesmo, se foi alguma outra ferramenta. Não sei se foi LaTeX, talvez, né? Se for LaTeX, eu definitivamente tenho interesse em aprender como é que bota isso. Mas, assim, acho que a minha pergunta, a designação desse tema para vocês já é a minha pergunta, na verdade, né? Ou seja, disso que vocês apresentaram, né? Como é que vocês conseguem aprimorar o que vocês têm feito lá no Image Candle? Então, a minha pergunta, no fundo, é essa, né? Porque vocês têm usado rede convolucional, o lance do rede de cápsula foi mais para, assim, deixar uma inquietação em vocês, talvez, né? Para ver se esse é um caminho, né, que pode, né, trazer, né, resultados melhores para o modelo, né? Talvez não, mas sim, vocês sabendo bem desse modelo não faz mal, né? Assim, seja para esse projeto, seja para coisas futuras, né? É sempre bom tentar aí, né, mover em direção ao chamado estado da arte. Mas a pergunta mesmo que eu tenho, assim, é nessa direção, né? Então, espero que vocês, como um grupo, né, tenham
tido mais insights aí, né, mais insumos para vocês conseguirem evoluir no projeto lá do Image Candles. Mas a pergunta, assim, a reflexão que eu queria deixar é a seguinte, né? Dentro do esquema de vocês tentarem prever sinais de compra e de venda, né, de subida ou de descida de um preço de uma ação, vocês acham que equivariância seria algo importante? Ou seja, o convolucional ele tem essa ideia, né, de fazer filtros regionais, né? O do cápsula vai além, né, justamente a pose, né, a rotação, essas coisas, né, incorporar essa dimensão. Mas se vocês estão pensando num componente temporal, né, para os candlesticks lá, né, movimentação de preço, dos indicadores e tudo mais, será que equivariância de fato é uma coisa interessante para vocês considerarem? Então, de repente, você vê sei lá, um Doge Star 7 dias atrás, mas esse padrão foi 7 dias atrás. Então, de que modo isso influencia na sua decisão hoje? Porque se você pensa, né, no T, hoje decidir comprar ou vender, né, no fundo, o seu espaço de estado está nesse tempo, né? Então, enfim, você pode pensar em padrões passados, claro, né? Mas imagino que seja importante vocês incorporarem um componente assim de condicionar a informação toda, mas para uma decisão naquele ponto, né? Então, se você pega uma rede que pega invariâncias, né, talvez você está pegando sinais passados e embaralhando talvez a ordem das informações que vem, né? Que no caso de séries financeiras, de fato, faz diferença. Principalmente se você pensar lá naqueles fatos estilizados de finanças, né? Que alguns de vocês, inclusive, né, desse grupo, né, apresentaram a oficina no ano passado, o próprio Márcio, o Arthur. Então, acho que era mais nesse sentido, né? Então, como é que vocês conseguem usar essas metodologias que vocês apresentaram e adaptar de acordo para vocês conseguirem melhorar lá o objetivo de vocês lá na Image Candles, né? Que tem uma motivação financeira. E acho que é nesse sentido. Não sei se vocês vão querer responder agora, né? Mas talvez valha a pena se discutirem isso dentro do projeto, né? Passa uns 2 meses, 3 meses, né? Vocês trazem mais um update, né? Assim, se vocês conseguirem, de fato, resultados melhores. Porque, pelo que eu pude acompanhar, vocês estão mais ou menos nos 50%, né? Então, o João Gabriel deve estar com um sorriso do tamanho do Tocantins com esse resultado, né? Que é o que ele acredita piamente, né? Da eficiência de mercado. Então, para ele, talvez isso não seja surpresa, né? Sim, o teoria financeira, de fato, né, diz, né, que em média você não vai sair dos 50. Mas eu ainda tenho alguma esperança de que esse 50, na verdade, ele pode ser condicionado de algumas formas, né? Então, pelo menos no âmbito mais teórico, sem você pensar em custo de transação, essas coisas, acho que dá para você fazer um pouco melhor que 50. Então, sim, mas botar esse piolho aí, né, nessa pulga, né, na traseira de vocês e talvez vocês consigam, né, ter ideias mais interessantes aí. Então, acho que da minha parte é isso. Se o pessoal não quiser falar, eu só vou falar um ponto de vista mais pessoal, assim, pesquisando sobre as redes neurais de... Primeiro, né, antes de tudo, falar como que a pesquisa ajudou a gente, né? A gente estava numa etapa mais de montar a rede, entender como a gente ia estruturar a rede ali, e foi até o Vitor que falou isso, quando ele falou, foi um insight legal, né, que a gente estava discutindo sobre montar a oficina e sobre o projeto no geral, e ele falou que a estrutura da rede, a gente pesquisar mais sobre a estrutura da rede e ajudar a gente a montar justamente essa parte da estrutura, que é uma parte que a gente estava um pouco mais travada. Eu tentei fazer eu pessoalmente tentei fazer alguns testes, mudar ali um pouco da estrutura da rede, para tentar um objetivo diferente, ali conseguir um resultado diferente. E aí, pesquisar, a gente já estava pesquisando, né, mas pesquisar para a oficina também ajudou muito nesse ponto. E essa parte das redes neurais de cápsula e o fato delas possuírem essa abordagem equivariante, eu ainda estou processando essas informações no sentido de se isso ia ajudar a gente ou não. Porque eu fiquei pensando na forma como a gente estruturou ali o nosso banco de dados e querendo ou não, a rede neural convolucional ela desperdiça informação. Ela pega informações ali e despreza, né, basicamente por meio da camada de max pooling ali, né?
Então, por um lado, eu comecei a cogitar me aprofundar um pouco mais na rede neural de cápsula para ver como se dava para aplicar algumas ideias ali de uma abordagem equivariante para o projeto, mas a gente, eu pelo menos ainda estou tentando entender ainda como a gente estruturaria isso, até porque é algo meio novo, né? Não é nada muito consolidado, mas de fato despertou essa pulga atrás da orelha da gente. Aí, se mais alguém do grupo quiser comentar alguma coisa, mas essa é a minha percepção mais pessoal, né? São comentários assim, do Márcio, né? O Márcio já tinha comentado que estava até pensando em assim, de estudar mais e ver o que acontece se a gente colocasse a de cápsula, se existia a possibilidade de trocar alguma coisa assim. Enfim, eu só comentar que como o Márcio é o líder e ele que ficou mais assim, inculcado com isso, então sim, deu realmente, igual o Arthur falou, uma mexida no grupo. Teve uma coisa que eu acho que influenciou, já até a gente pensou que, como o Márcio disse, que a saída dessa rede de cápsula, ela seria em formato de probabilidade, como daria para a gente construir estratégias, assim, não necessariamente para melhorar a eficiência de previsão da nossa rede, mas para a estratégia em si, se a gente eventualmente for implementar uma estratégia de investimento, porque formato de probabilidade tipo, é muito valoroso, assim, é muito importante, tipo, traz mais informação do que simplesmente uma previsão, assim, da rede. E meio que talvez a gente fosse implementar nessa linha, assim. Essa que foi a pulga que ficou na minha orelha, né, no caso. Só vou dar um complemento aqui rapidinho, mais uma questão um pouco fora desse assunto da questão de cápsula, mais uma experiência pessoal, né? Eu acredito que o aprendizado da estrutura matemática, dos modelos matemáticos por trás não da rede Perceptron, né, mas de outros tipos de rede, eu acho que abre um espaço, uma cabeça muito interessante para a gente poder, pelo menos para mim no caso, né? Não sei se no grupo como um todo, era a questão de quando a gente encontra um resultado que não é certo, né, a gente poder pensar por detrás da estrutura de funcionamento de uma função no Python, né, ou como realmente de fato por detrás, né, das camadas ocultas lá que o pessoal costuma falar. Então, eu acho que para mim essa foi uma experiência muito legal. E eu até responder a questão do PEG, né, que ele falou sobre quais são os dados que a gente utilizou o Google Slides, e eu, particularmente, utilizei um site, que até eu vou deixar aqui no comentário depois, que chama GIF1. Então, eu peguei um vídeo do YouTube, né, que explica bem detalhadamente do TreeBlue on Ground, sobre, bem por cima, assim, né, bem para leigo, né, como é que funciona a estrutura de uma rede general, etc. E peguei as partes mais interessantes que eu achei que eu podia destacar e joguei nesse site, né, joguei o link desse site, e aí ele tem toda uma coisa bonitinha que você consegue selecionar, assim, 10 segundos e cria um GIF, né? Aí do GIF é só puxar para o Google Slide e tranquilo. Aí os outros também acredito que eles tenham pegado no Google, pesquisado, etc., e puxado um GIF para o Google Slide. Mas é bem legal mesmo. A coisa de GIF foi uma coisa bem legal, assim, eu gostei muito também. Eu tenho uma dúvida, mas como curiosidade sobre esse projeto do Image Candle, vocês aplicam redes recorrentes junto com convolucionais para poder analisar justamente meio que a série temporal, né, da, da variação dos preços? No momento, a gente está tentando não utilizar uma rede recorrente, mas a gente estruturou a nossa base de dados como conjuntos limitados, né? Então, a gente tem ali uma quantidade delimitada de candles que vão compor uma imagem. Aí, a rede neural convolucional ela vai ler a imagem como um todo, né? Basicamente, a forma como a gente estruturou no primeiro momento o projeto, né? Entendi. Curiosidade Legal. aqui também. Tem vantagem usar imagens de candles ao invés de usar os números em si? Estamos tentando descobrir, né? Então, acho que a ideia do projeto é justamente tentar achar ali uma nova forma de fazer a interpretação desses dados, né? Porque tiveram várias tentativas já
e várias pessoas que já fizeram um projeto com os números mesmo, né? A gente está tentando essa abordagem um pouco que já foi feito já, tem pessoas que já fizeram essa pesquisa, mas estamos tentando descobrir eles têm algum tipo de vantagem ou não e aprender nesse processo, né, também.